Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte e você é o nosso convidado a partir de agora, nessa próxima hora, a acompanhar as notícias do esporte do final de semana. E vamos começar falando de paradesporto. A equipe do Fundesp LDPG dos Tubarões, esteve nesse final de semana na cidade de Guarapuava para disputar a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas. Foram 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória, um pouquinho aquém daquilo que o time pontagrossense esperava. Acompanhe. O time de basquete em cadeira de rodas dos Tubarões Fundesp LDPG esteve em Guarapuava durante o final de semana para disputar a segunda etapa do Campeonato Paranaense. São 9 times participando da competição e até o final da primeira fase, todos terão jogado entre si para definir os 4 que farão a final da Divisão A e os 4 times que decidirão o título da Divisão B. O primeiro confronto dos pontagrossenses foi contra Castro. O time da nossa cidade sempre esteve à frente no placar, mas o representante da vizinha cidade não deixava os Tubarões se distanciar. A diferença chegou a estar na casa dos 10 pontos, mas nos minutos finais o Falcão de Castro reagiu, encostando no marcador. Final de partida, vitória dos Tubarões, 49-46. Ainda no sábado, o time de Ponta Grossa enfrentou o Foz do Iguaçu. Um confronto extremamente equilibrado, onde os acertos de média distância foram a grande arma dos Tubarões. Mas o Arpia da Fronteira também tem bons arremessadores, o que deu uma pequena vantagem para o adversário, que chegou a abrir 10 pontos de vantagem. No último quarto de partida, os Tubarões fizeram um jogo de recuperação. Faltando 2 segundos para o encerramento do confronto, Vinícius teve esse arremesso da linha dos 3 pontos. A bola chorou e não caiu. Final de partida, vitória de Foz do Iguaçu, 48-46. No domingo, o adversário foi o Fênix de Curitiba. Jogo bastante equilibrado e de grande tradição no Paraná. Os 2 times se alternaram no comando do placar até o terceiro quarto. A partir daí, os arremessos dos Tubarões não caíram mais. Os curitibanos tomaram proveito para abrir diferença e fechar o jogo em 46-32. Com os resultados do final de semana, os Tubarões, pela primeira vez na história do Campeonato Paranaense, ficam de fora da disputa da principal divisão do basquete em cadeira de rodas do Paraná. Os Tubarões ainda têm mais 3 jogos até o final da primeira fase do Campeonato Paranaense. Nos estúdios da TV Vila Velha hoje está o alarmador pivô da equipe dos Tubarões, o Vinícius da Luz, e a gente vai conversar um pouquinho desse momento que vive os Tubarões, dos resultados obtidos em Guarapuava. Enfim, como é que está essa fase da equipe pontagrossense? Vinícius, primeiramente, obrigado por tua participação aqui. O resultado, muitas vezes, ele diz tudo, mas para a pessoa que não acompanha, não sabe o que está acontecendo com o time para que eles não estejam acontecendo daquilo que a gente vivia, né? Mas fala para a gente de uma forma geral. Primeiramente, comparando esse time, a primeira etapa em Foz do Iguaçu e aquilo que aconteceu desse final de semana em Guarapuava. Boa noite. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, a equipe na primeira etapa, a gente estava voltando de lesão, muito tempo parado. O time que jogou lá foi uma equipe dos Tubarões que a gente nunca tinha visto. Muito abaixo de tudo, de todos os níveis de força física, de reflexo e tudo mais. Então a gente pegou aquilo dali como um parâmetro para melhorar, fizemos os treinamentos e nessa segunda etapa a gente voltou como Tubarões, como a gente sempre foi. Mas os resultados não foram aquilo que a gente esperava, não por consequência de treino, mas sim por uma série de fatores, acho que falta de plantel, principalmente, para você poder rodar o time, descansar um pouco mais. Então, acho que a diferença maior foi essa. Essa equipe da segunda etapa é a equipe dos Tubarões, aquela que briga, que vai até o último segundo ali tentando a vitória. Você está acompanhando as imagens da equipe dos Tubarões contra Castro. Fala um pouquinho para nós dessa partida aí, Vinícius. Então, Castro, na primeira etapa a gente já tinha notado a evolução deles, né? Da equipe, dos jogadores. E dessa vez a gente se surpreendeu porque eles vieram com um time bem treinado. Acho que o técnico deles está fazendo um trabalho excepcional lá.
treinando eles e também você vê uma equipe que tem pouco tempo, já com um recurso, né? Se observar, todos os jogadores... Lembra um pouquinho o início de trabalho dos Tubarões, né? Sim. Todo mundo a fim de pegar, com um plantel legal, né? Exatamente, material novo, que faz muita diferença. Eu vou abrir um parênteses aí, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do material, né? Bem, esse jogo aí, o time dos Tubarões ficou praticamente na frente o tempo todo. No final, a equipe de Castro melhorou em quadra, encostou e o jogo terminou 49-46 aí, né? Foi em cima. Mas foi um jogo aí que de repente mostrou um pouquinho mais de força do time de Ponta Grossa, né? Sim, foi o primeiro jogo nosso, a primeira vez que a gente entrou em quadra desde a primeira etapa. Teve muitas dessas equipes que estavam lá, já fizeram amistosos, fizeram outros torneios. Então, a gente veio sem ritmo de jogo e Castro mostrou que entrou no Paranaense para ficar e quem sabe aí eles estarem brigando por um título, né? Eles têm uma equipe muito forte. Realmente, parabéns aí ao Josias, né? Que é o técnico de Castro. Aí o segundo jogo contra a Foz do Iguaçu, um time que tem o Juliano, que foi técnico da seleção brasileira, o próprio Lucas, que jogou o campeonato mundial recentemente, Mundial Sub-23, pela seleção brasileira também. Uma parada dura num dos melhores jogos do final de semana, Vinícius. Sim, esse foi, sem dúvida, o melhor jogo que a gente fez. Não só do nosso lado, do lado deles, mas um jogo que... Esse é aquele jogo que é bom ter uma plateia para assistir, né? Aquele jogo que o torcedor gosta de ver. Que foi até o último segundo ali brigando para chegar na vitória, mas infelizmente não deu. Acabamos perdendo por 2 pontos aí. E uma bolinha de 3 ali, bem no finalzinho ali, que o árbitro não quis dar uma falta, que no meu ponto de vista existiu, mas não tem o que fazer. Jogo é jogo, o árbitro não deu, acabou. Mas sem dúvida, foi um jogo muito emocionante. E ele teve variantes, né? O time de Foz do Iguaçu chegou a abrir 10 pontos de diferença e a partir do terceiro quarto, um jogo de recuperação dos Tubarões. Sim, a nossa equipe hoje sabe que tem esse potencial. Antigamente, alguns anos atrás, aí, qualquer 10 pontos de diferença a gente não conseguia buscar. Tentava e não buscava. E hoje a gente sabe que a equipe tem essa capacidade de buscar 10, 15 pontos aí, a gente sabe que consegue. Foi muito esforço, a gente sabia que precisava da vitória para tentar continuar brigando aí pela classificação no grupo A, né? Mas Foz tá muito mais forte que nós, assim, em termos de equipe, de atleta, de individual, propriamente. Qualidade técnica do time de Foz melhorou bastante. Muito. E com certeza se deve ao trabalho do Juliano, a um esforço e uma motivação muito grande por parte dos jogadores de Foz do Iguaçu, né? Querendo ou não, ele quando ele era técnico da seleção, ele era técnico da seleção de base ali dos menores, né? Então ele sabe formar muito bem atleta. Ele consegue pegar um atleta que não joga e transforma ele num jogador. E com certeza o fato de você, para os atletas de Foz do Iguaçu, poder falar que tem um técnico que foi seleção brasileira é um fator muito motivacional, né? Não tenha dúvida. A equipe, nessas imagens aí, o amigo telespectador vai acompanhando. Realmente, o time dos Tubarões teve um momento muito legal e, faltando 1 segundo e 8 décimos, o Vinícius teve essa bola aí, até nós conversamos no dia seguinte com o André, que foi o árbitro da partida, e na frente dele aconteceu o lance, ele disse que precisava dar uma olhada, mas a interpretação, e na verdade é isso, né? O árbitro, ele tem que tomar uma atitude, é a interpretação dele, estando certo ou errado, né? E a gente tem que respeitar, porque ele é o profissional do momento aí. Foi essa bola aí que acabou definindo, né? A gente viu, acabou achando que seria falta. Terceiro jogo no domingo, Tubarões contra a equipe do Fênix de Curitiba, um jogo de grande tradição. O Fênix, que foi o grande espelho do time dos Tubarões no início, né, há cerca de 7 anos atrás.
hoje voltando muito bem, disputando o campeonato, disputou a Copa Sul, né? Com grandes equipes aí do Brasil. E foi um time que jogou redondinho contra nós, num dia infeliz, inclusive, também da equipe dos Tubarões, né? Isso já virou um clássico, né? Nós e Fênix é um clássico do basquete em cadeira de rodas aí do Paraná. É um jogo sempre que dá um ânimo, é um clima diferente jogar contra eles, sempre com muito respeito, sempre jogando o basquete limpo, sem nenhum exagero, mas a equipe deles estava muito afinada. Nós fizemos o que dava para fazer e não foi o suficiente para conseguir passar por eles. Acho que o Fênix merece todos os méritos aí dessa vitória e do que eles estão fazendo aí dentro do basquete. Foi o nosso espelho, a gente buscou muito assistindo e jogando contra eles, né, melhorar. E eu acho que hoje cabe a gente ter a humildade de reconhecer a força deles e voltar para casa, começar o trabalhinho tudo de novo ali, buscando se espelhar com alguns atletas deles ali que eu acho que tem uma condição melhor hoje, estão jogando melhor hoje, então a gente tem que ter essa humildade e reconhecer que a equipe deles é mais forte hoje que a nossa. Teve um lance na final de semana que me chamou a atenção, que foi justamente o fato de, num determinado momento, você e mais alguns jogadores dos Tubarões, eu peguei vocês olhando para o time de Castro. Que olhar era aquele dirigido ao time adversário? Foi a surpresa assim, de um time com tão pouco tempo, eles estavam tudo com material novo, todos com material novinho lá. E a gente estranhou porque é difícil a equipe tão nova assim já conseguir um material bom, de qualidade, e todos com material novo. Qual foi a informação que você colheu ali? Algum patrocinador? O que foi? Não, prefeitura. Prefeitura? Prefeitura. Poxa, legal. E, inclusive porque Castro, além de ter o apoio da prefeitura com o transporte, assim como nós temos aqui, infelizmente a Fundesp com uma limitação orçamentária muito grande, né, muito forte, mas fazendo o que pode, inclusive, para ajudar os Tubarões, e de repente você vê uma prefeitura ali por baixo, deve ter custado perto de R$60 mil o investimento, né? Se não for mais. Acredito que tenha até sido um pouco mais ali, porque a gente sabe que cada cadeira custa em torno de uns 5 mil. Então você imagina umas 10 cadeiras novas aí, só de cadeira, mais roda, mais eixo, mais straps, mais todo o material ali. Então acredito que tenha até um pouco mais de dinheiro. A gente fica impressionado porque uma prefeitura de uma cidade pequena, Castro, nem sei quantos mil habitantes tem. Deve ter perto de 60 mil. 70 mil habitantes. Conseguir dar uma estrutura dessa para uma equipe com 2, 3 anos, e nós aqui há tanto tempo brigando e batalhando e buscando gente aqui, buscando, e a parte pública que deveria dar um pouco mais de incentivo, sempre correndo naquelas mesmas, né? E é importante, eu quero fazer um registro aqui, em que na época que os Tubarões tinham acabado de conquistar a vaga para o campeonato nacional, nós conversamos então com o presidente da Câmara de Vereadores, Aliel Machado, que nos recebeu gentilmente em seu gabinete, para solicitar apoio para disputar o Campeonato Brasileiro. A resposta dele foi imediata: não. E a gente sabe muito bem que poder público, político, quando quer, faz. É um débito muito grande que o vereador, hoje, deputado federal Aliel Machado, tem com a minha pessoa, porque ele disse não para um time que já era campeão. Então, a gente acaba chegando à conclusão que os políticos, de uma forma geral, são todos iguais. O que vale é o interesse de cada um, onde pode dar mais voto, e, infelizmente, esporte não dá voto para político, né? E o Aliel tem esse débito comigo, ele sabe que ele tem esse débito muito grande comigo. E hoje o equipamento dos Tubarões tem 4 anos de defasagem. Nós estamos com um equipamento que há 2 anos, pelo menos, já deveria ter sido trocado, 3 anos deveria ser trocado, e esse é um dos grandes empecilhos também, por conta da falta de resultados melhores da equipe. É uma pena, porque a gente sabe que tem condições de chegar mais longe, né, Vinícius? Com certeza, o material ali é a metade do que a gente pode fazer, né? Você sente essa dificuldade para quem joga o basquete em cadeira de rodas.
todos os atletas que fazem esse esporte sabem que a cadeira faz muita diferença no final de um jogo, no resultado de um jogo. Ter um material novo, ter um material bom de qualidade. Infelizmente a gente está com o material aí já passou da hora de... Sucateado. Já, literalmente. Existem cadeiras dos Tubarões que pesam uns 3, 4 quilos a mais só por conta das soldas, né? Porque a cadeira quebra muito. Bem, resta aos Tubarões agora disputar 3 jogos que encerram a primeira fase do campeonato e daí tentar brigar pelo título da Divisão B. Pela primeira vez na história da equipe, os Tubarões aí vão disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Vinícius, quero agradecer a tua presença aqui. Obrigado. Parabéns, a gente sabe do esforço, da luta grandiosa que vocês têm dentro da quadra e por amor ao esporte, por amor à cidade, por respeito à cidade, defender o nome de Ponta Grossa, mesmo em situações complicadas. A gente tem um agradecimento muito grande a fazer ao Márcio Paulic, sim, que é uma pessoa... O único que acreditou, né? Sem ele não existiria Tubarões em Ponta Grossa. Sem o Grupo Mercado Móveis, não existiria esse time de basquete cadeira de rodas. E o apoio também de um empresário, você sabe de quem eu estou falando, que nos ajudou a ir para essa etapa em Guarapuava e a etapa de Foz do Iguaçu. E ele prefere se manter no anonimato. Muito obrigado a você, amigo, companheiro, e que acredita no nosso trabalho. A gente precisa de gente assim, né? Quem sabe se você fosse prefeito da cidade, talvez a gente estivesse bem. Vinícius, obrigado por sua participação aqui mais uma vez. Tá? Obrigado por poder participar e falar mais uma vez aí do nosso esporte. Valeu, mais uma vez, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo comercial, volta já já.